No ar, JBC, edição da noite com Paulo Berengues. Boa noite, tudo bem com você? Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. E a gente sempre trazendo os assuntos de destaque no dia, na semana, enfim, aqueles assuntos que fazem parte da nossa conversa, da nossa roda de conversa, do nosso bate-papo e sobre os assuntos em torno dos quais você, telespectador, você, cidadão, quer também participar e dar a sua opinião. É exatamente isso que nós propomos através do nosso programa, que tem essa interação com você, telespectador. Nós começamos sempre pelos destaques do programa, embora tenhamos outros assuntos também, mas nesses destaques você já vai conhecer um dos nossos convidados, porque ele é personagem, um dos personagens exatamente dessas manchetes. Veja. Vereador petista pede vistas e é suspensa a votação do decreto legislativo que determina cancelamento da cobrança do IPTU adicional em Goiânia. Vereador Clécio Alves protestou. E mais uma vez vão escarrar na cara do povo de Goiânia. Prefeito Paulo Garcia foi ontem à Câmara Municipal prestar contas de sua administração. O vereador Clécio Alves criticou o prefeito e de novo fez um desafio. Se o ex-prefeito entregou endividado à prefeitura, eu vou andar de joelho dessa tribuna até aquela pedindo perdão para o prefeito atual. E Paulo Garcia apresentou o documento. Esse é um processo que tramita no Poder Judiciário, que à época era estimado em 172 milhões. Muito bem, você já viu aí, como eu disse, um dos personagens dessas manchetes que está aqui no nosso programa, vereador Clécio Alves, do PMDB. Boa noite, vereador. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo. Também participando do nosso programa de hoje, as mulheres, né, ficaram não por... Como é que é aquela frase? The last but not the least, não é isso? Por último, mas não por fim. Enfim, exatamente. Vereadora doutora Cristina Lopes, do PSDB. Tudo bem, vereadora? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores desse programa, que é sempre um prazer debater Goiânia e debater a política goiana e goianiense. E para esse debate ficar completo, preciso da sua participação. Você, telespectador, que já está acostumado a enviar o seu WhatsApp, nosso telefone, 98200-3223. 98200-3223. Faça a sua pergunta para a vereadora doutora Cristina, para o vereador Clécio Alves, e você também pode sugerir pautas para que a gente traga nos próximos programas, tá bem? Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, lembrando mais uma vez, o programa é ao vivo para que você possa participar e também interagir com os nossos convidados. O que é que você achou dessa prestação de contas do prefeito Paulo Garcia? O que é que você acha dessa promessa feita pelo vereador Clécio Alves? Enfim, a questão do IPTU do puxadinho, que deveria ter sido votado hoje em plenário e não foi por conta de um pedido de vistas do vereador Carlos Soares. Enfim, outros assuntos como Uber, que também passa pela Câmara, né? Mais um assunto polêmico que passa pela Câmara. Então, eu convido você a participar. 98200-3223. Não se esqueça de colocar logo no início da mensagem o seu nome e onde você mora, tá bem? A gente começa então, Câmara Municipal. A gente começa por um assunto de ontem, porque na segunda-feira a gente não tem o programa. Mas, por se tratar de um assunto de grande importância, a gente vai falar sobre ele ainda assim. Foi a prestação de contas do prefeito Paulo Garcia. Veja como foi. De acordo com o prefeito, a prefeitura arrecadou R$1.498.293.965,12. Ainda segundo ele, as despesas caíram 8,8% em uma comparação com o mesmo período de 2015. O prefeito Paulo Garcia não quis gravar entrevista, mas o secretário de Finanças, Geoválter Correia, disse que os números são positivos. A prefeitura apresenta um desempenho razoável diante de um cenário econômico não muito favorável. O vereador Djalma Araújo pediu firmeza do prefeito Paulo Garcia quanto às denúncias de corrupção no SAMU em Goiânia. Então, prefeito, age com rigor.
age com rigor. É inaceitável, né, prefeito? Porque a administração, terminando, o PT é o crítico duro da UES. E é duro tirar do contribuinte, prefeito, para a IDETEC, 70 milhões de reais. O petista defendeu o secretário de Saúde, Fernando Machado, e garantiu que vai tratar o tema com rigor. É uma pessoa pela qual eu tenho profunda admiração e recebeu um elogio do promotor-chefe da equipe dizendo que a conduta dele impressionou a todos, que em nenhum momento, grampeado, filmado, vigiado, ele cometeu um ato que denotasse não idoneidade no serviço público. E vamos agir com todo o rigor da lei. Uma das perguntas do vereador Elias Vaz foi direcionada à denúncia feita por ele de suspeita de irregularidades no contrato entre a Prefeitura de Goiânia e a Trana Construções. Eu não manipulo o processo licitatório, portanto eu não escolho quem ganha. O senhor perguntou se eu vou continuar listando? Vou sim. Vou sim. O vereador Giovanni Antônio pediu que o prefeito esclarecesse a declaração dada por ele durante a última prestação de contas de que recebeu a Prefeitura de Goiânia com uma dívida de 200 milhões de reais. Mas Paulo Garcia não respondeu. O vereador afirmou que a prestação de contas não foi positiva. O relatório resumido da execução fiscal orçamentária que ele apresenta traz no rodapé a informação que esses dados ainda podem passar por alterações e transformações. Então, que confiabilidade tem esse relatório resumido? Os vereadores puxa-saco do prefeito estão satisfeitos. Inclusive, eles afirmaram aqui que Goiânia está muito bem. Então, essa prestação de conta é aquela coisa, faz de conta que presta. E os senhores fazem de conta que aceitam? Bem, ali existe um erro formal, você não tem direito à réplica, né? Você tem direito a 3 perguntas, o prefeito responde o que ele bem quer, inclusive divagando, lendo mensagens de WhatsApp, ele fez isso na prestação de contas. Um verdadeiro deboche, os números podem ser mudados a qualquer momento, então não há confiabilidade. Dentro do meu mandato, dentro do meu compromisso com a população, para mim, aquilo ali foi mero cumprimento de protocolo. Eu não confio naquela prestação de contas e muito menos aceito. Vereador Clássio Alves, o senhor aceita essa prestação de contas? O senhor sempre aceitou, não aceitou? Como é que está a sua visão hoje a respeito dessa presença do prefeito na Câmara? Bem, eu vejo com os olhos ruins. Pela realidade que nós vimos hoje, a Prefeitura de Goiânia. Um governo que tem se pautado em criar taxas e aumentar impostos. Um dos fatores você vai mostrar aí daqui a pouco, que é a questão do IPTU. Quando o envio do IPTU à Câmara, de uma informação mentirosa, falsa, danosa, diziam lá que o aumento seria de 10% em alguns casos, parece que de 15% em outros, no máximo 25% seria o aumento do IPTU. Eu tenho fatos concretos, inclusive na minha casa, veio muito acima de 25%. A dona Senhorinha, uma senhora viúva que mora no meu bairro, no Parque Industrial João Brás, o ano passado ela pagou em torno de R$200 o imóvel dela, um imóvel simples, humilde, onde ela mora com os filhos, e esse ano veio R$1.600. A gente tentou questionar e tudo. 8 vezes mais? Foi mais de 1000%. Nós já denunciamos isso na época. Foi mais de 1000%. Assim, Paulo, são centenas e centenas de pessoas que questionaram e que de 20%, de 25%, se é que teve, foi muito pouca coisa. Agora, não bastando, inventaram essa ideia maldita desse secretário de Finanças, que já quebrou o IPASGO. Quando ele foi presidente do IPASGO, ele quebrou o IPASGO. Todo mundo sabe disso. Foi presidente da AGAMP, quebrou o governo do Estado, na época do governo Alcides Rodrigues. Onde esse homem passa, ele deixa malquerência e um rastro destruidor. O senhor se refere a Geovalter Corrêa, que na verdade, você vê, no momento em que o prefeito tinha que dar entrevista, quem deu a entrevista foi o Geovalter, porque ele se sente prefeito. Eu falo aqui, Goiânia é a única cidade do Brasil que tem 2 vice-prefeitos. E tem um prefeito que não recebeu nenhum voto. E que nem votou no Paulo Garcia. Esse é um corpo estranho que apareceu na prefeitura e que hoje é arrogante, prepotente, soberbo, é uma pessoa extremamente, acha que é o dono da verdade e dá no que deu. Então, essa prestação de contas, você me perguntou, me desculpa, eu estou muito curioso, porque nós já temos informações do Tribunal de Contas dos Municípios
que nos balancetes de 2014 existem 10 irregularidades insanáveis. E eu tenho informações extraoficiais que é coisa muito mais séria do que isso. Ontem eu disse ao prefeito, eu estou muito curioso para pegar os balancetes depois que ele deixar a cadeira de prefeito, que eu tenho certeza que não é o PT que vai estar sentado Eu nela. quero fazer um registro aqui, o senhor citou o Geoválter. Ontem, inclusive, durante essa permanência dele na Câmara, eu pedi à nossa repórter, a Cláudia Bueno, que fizesse ali pessoalmente o convite a ele para vir ao programa. Ele disse que ia ver a agenda dele, que daria uma resposta e até agora não deu a resposta. Então eu quero registrar com isso que o espaço foi aberto para ele, só que ele não veio ao programa, assim como foi aberto também para o vereador Carlos Soares, que é o líder do prefeito, para que viesse ao programa. Então, para deixar bem claro que a gente queria ouvir todo mundo. Né, vereadora? Que seria o ideal, que estivesse aqui todo mundo. Mas vamos lá, vamos ainda por conta dessa prestação de contas, ver um outro momento, um momento polêmico, protagonizado pelo senhor, né, num embate, pelo menos, com o prefeito Paulo Garcia. Veja como foi. Clécio Alves já foi aliado de Paulo Garcia, um dos maiores dentro da Câmara de Goiânia. E durante a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano, fez um verdadeiro desabafo. Clécio disse que desde que se tornou oposição, nunca mais falou com Paulo Garcia. Nunca mais pedi o senhor para me dar uma audiência. Nunca mais pisei no seu gabinete, que não é seu, é do povo de Goiânia. E dia 1º de janeiro eu vou voltar a pisar lá, porque vai estar outro prefeito lá e não será do PT. Eu tenho certeza absoluta disso também. Clécio Alves voltou a criticar a atitude da prefeitura de cobrar um adicional de IPTU sem que os contribuintes estivessem preparados. Dizer que está cobrando mais IPTU, que está dentro da legalidade, que está tudo correto, que está tudo perfeito, é no mínimo subestimar a população goianiense. O PMDBista, que é aliado do ex-prefeito Iris Rezende, falou de gratidão e do rompimento com o PT de Paulo Garcia. Para mim, política tem gratidão, política tem lealdade, política tem consideração. Agora, é raro você estar por cima e abdicar de tudo que você tem por cima para ficar sem nada no campo da oposição, exatamente para manter palavra e manter posição assumida, como eu fiz. Clécio Alves voltou a fazer o compromisso de que andará de joelhos dentro do plenário da Câmara se Paulo Garcia provar que recebeu a prefeitura com dívida. Se o ex-prefeito entregou endividado à prefeitura, eu vou andar de joelho dessa tribuna até aquela pedindo perdão para o prefeito atual. Peço, tenha humildade para isso. Paulo Garcia não respondeu às provocações do antigo aliado, mas disse que o rompimento entre os dois partidos não foi causado por ele. O afastamento entre os nossos partidos não foi provocado por mim. O afastamento entre o PMDB e o meu partido é de conhecimento público e notório. E não se deu só na cidade de Goiânia. Paulo Garcia apresentou um processo de 2013 que, segundo ele, é uma dívida da prefeitura com o Estado que já passa de 300 milhões de reais e foi deixada a ele. Esse é um processo que tramita no Poder Judiciário, que à época era estimado em 172 milhões, hoje, segundo os dados atualizados pelo meu secretário de Saúde, não é uma pessoa afiliada ao meu partido, já ultrapassa 300 milhões. Clécio Alves rebateu e disse que vai investigar. Eu vou pegar esse documento, eu quero ele, e vou checar. O senhor checou, vereador? Não, até porque eu não tive acesso, mas eu falo com muita tranquilidade. Eu ouvia ele dizendo ali, com arrogância que lhe é peculiar, como sempre, quem o conhece sabe disso. Se ele é assim, o senhor não tinha percebido isso? Não, desde o primeiro momento, e fui aliado em todos os instantes. Sabendo que ele era arrogante? Sabendo, que ele eu era. também tenho determinados momentos que eu também tenho defeitos. Isso daí são coisas do ser humano. Isso daí para mim não é defeito grave, não. Defeito grave ele tem pior do que esse, que é de ser traidor. Ser uma pessoa que escarrou na cara de quem o ajudou e hoje se alinhou aos seus adversários mais algozes que existiam. Mas com relação a essa questão, se é uma dívida que é um encontro de contas, ele mesmo disse ali, do Estado com a Prefeitura em relação à saúde, eu faço aqui um desafio ao seu programa, aos telespectadores, ao prefeito Paulo Garcia, ao seu secretário arrogante e soberbo Geoválter Correia. Eu disse a ele que quando o Iris entregou a prefeitura, Paulo,
entregou com 120 milhões de reais em cash, em dinheiro vivo, que era oriundo do Tesouro Municipal, e com mais de 70 milhões de reais em dinheiro de emendas, inclusive do Ministério do Turismo. Só isso aí passa de 170 milhões. Então, como é que ele diz que uma dívida que seria por ele informada de 170 milhões, se ele recebeu em cash, em caixa, em dinheiro vivo, mais de 170 milhões, então o Íris não entregou dívida coisa nenhuma, entregou a prefeitura com 170 e tantos milhões, e se ele está dizendo que é uma dívida de encontro da saúde de 170, ele já quebrou aí a sua arrogância e a sua crista. E outra coisa, faça aqui um desafio. Tá, mas é dívida ou não é dívida? Não, isso não é dívida. Mas, isso é encontro de parar na justiça. Não, mas na justiça tudo vai para a justiça, Paulo. Mas é dívida. Mas é dívida do município, não foi o Íris que fez a dívida. É isso que eu falei para ele, prefeito. Se o Íris Rezende, olha, eu vou te dar uma informação, eu já falei inclusive ontem para ele. O Íris foi prefeito de Goiânia, Paulo, do primeiro ao último dia que ele esteve à frente da prefeitura, é importante, me permita, o Íris não comprou um copo desse aqui fiado, nada. Tudo que o Íris gastou, pagou à vista, com exceção de 50 caminhões de lixo que ele comprou diretamente da fábrica e que quando ele passou a prefeitura para o Paulo, com quase 200 milhões em dinheiro no caixa da prefeitura, esses caminhões já estavam pagos, inclusive. Doutora Cristina, como é que a senhora vê esse embate, afinal de contas, a dívida é de quem? Existe a dívida? Bem, o prefeito Paulo Garcia, na última prestação de contas, sem ser antes de ontem, né, foi a primeira vez que ele externou isso, que ele externou o rompimento com o ex-prefeito Íris Rezende, foi justamente numa pergunta que eu fiz ao prefeito. Ele falou que ele estava se sentindo muito à vontade, que ele iria, então, dizer o que ele nunca tinha dito publicamente, que ele tinha herdado uma dívida. Então, foi a primeira vez que o prefeito, o atual prefeito, colocou essa informação de que haveria uma dívida. É o prefeito quem está dizendo isso, e a ele compete provar se essa dívida foi deixada pelo seu antecessor ou se foi ele que adquiriu. Mas o fato é o seguinte, o prefeito Paulo Garcia já está há muito tempo no poder, então ele já deveria ter sanado isso, já deveria ter colocado a responsabilidade de quem ele diz que é, né? Então ele já teve tempo suficiente para resolver isso, Paulo. Agora, ele me vem no final do mandato dizer que a responsabilidade não é dele, que a dívida não é dele, eu sinto muito, mas ele foi aliado do ex-prefeito Íris Rezende, só depois que houve o rompimento. E todo casamento foi o que eu disse, deixa sequela. Eu falar mal do meu ex depois que eu separei, eu acho que não é publicamente que isso deve ser resolvido. Vamos lá, deixa eu começar a colocar opiniões de telespectadores também. Pois eu quero voltar a esse assunto. Essa tem a ver com o que o senhor acabou de dizer ali no VT. O Fábio Coelho, ele... Bom, primeiro questiona aqui a questão do IPTU, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas ele diz o seguinte, o senhor falou sobre lealdade, não falou? Falei. E ele diz o seguinte, Clécio, lealdade é defender o interesse do cidadão. Lealdade política é relativa, depende muito de como o vento bate na bananeira. Eu concordo com ele plenamente, em número, gênero e grau. E quero dizer, o que o prefeito falou ali é mais uma inverdade. Ele dizer que o rompimento dele foi com o nosso partido e que foi o nosso partido que provocou o rompimento, absolutamente. Quem rompeu desde o início, quando começou esse afastamento, é o próprio Paulo Garcia. Basta, Paulo Berings, você acompanha a Câmara, acompanha essa administração. Paulo Garcia começou esse mandato com 4 vereadores no PT, terminou com um só. 3 ele expulsou, quer dizer, ele brigou, ele rompeu, do PT, do partido dele. Paulo Garcia, eu falei isso ontem para ele na Câmara, ele jamais ele seria suplente de vereador, não vou nem dizer vereador, que é um cargo dificílimo, importante, ele não tinha voto para ser suplente de vereador em Goiânia. Aí eu fico me perguntando, e o Íris já fez essa pergunta, o que o senhor tinha... A primeira eleição que ele disputou para vereador e não foi... Perdeu. Isso aí é uma verdade. Não. O Paulo Garcia é herança do Íris. Não é Ele só se tornou prefeito pela aliança. Mas isso foi... Olha, eu pergunto aqui, em 2008, o Íris não precisava de PT, não precisava de PSDB, não precisava de PCdoB, não precisava de ninguém. Ele estava com a eleição garantida, ele estava com quase 80% de aprovação, não precisava dar vice para PT, não. E por que deu? Deu porque enganou, falhou, equivocou. E deixou essa herança para a gente. Não, mas isso não é herança, não. A herança o próprio Íris vai reparar.
E o povo conhece bem o Íris. Pois é, mas na medida em que o senhor fala isso tudo que o senhor acabou de dizer de Paulo Garcia, que ele não teria voto nem para se eleger vereador, suplente de vereador... Não, mas não sou eu que estou falando, são os fatos. Basta você mesmo falou, em 2000 ele candidatou para vereador, perdeu. Sim, depois em 2006 candidatou a deputado com o apoio da prefeitura inteira de Goiânia para estadual, ganhou. 4 anos depois, de 30 e tantos mil que ele teve, ele baixou para 7 mil. Eu tive 16 mil naquela eleição de 2006, eu tive 10 mil mais que ele. Mas ele só chegou à prefeitura, como disse aqui a vereadora doutora Cristina, pelas mãos, literalmente pelas mãos de Íris Rezende. Exatamente, Paulo, é aí que eu te falo. É aí que eu te falo. Quando o Paulo Garcia, conversando comigo na prefeitura, quando ele me escolheu para ser oposição a ele, porque eu não quis votar a favor de aumentar IPTU e ITU, eu falei para ele, Paulo, mas romper, ele falou, vou demitir as pessoas que são ligadas a você. Eu falei, Paulo, e amizade, consideração, lealdade? Ele falou, em política não tem amizade, não tem consideração, não tem amizade, não tem gratidão, não tem nada. Política, vereador, você tem que olhar para frente, o que passou, passou. E eu falei para ele, a única coisa que eu sinto, o prefeito, é que você não tenha me falado isso 2 anos atrás. Porque, com certeza, as coisas hoje seriam diferentes. E ele demitiu pessoas ligadas ao senhor? Ele demitiu todo mundo ligado ao PMDB. Não tem ninguém, eu não tenho outra coisa que eu falei ontem lá. Você sabe o que é a coisa difícil de acontecer, Paulo? É você estar, só essa comparação, você está aliado a um governo que está com a caneta na mão, com a tinta e com toda a estrutura dentro da prefeitura, e você romper com esse governo como eu fiz, entregar tudo que tinha, como ele quis, na arrogância dele, e ficar sem nada, mas a favor do povo. É o que eu falei que o rapaz aí falou, tem que ficar a favor do povo. Eu não me prostituí e não me dobrei, não me curvei por cargo para ficar aliado do Paulo Garcia. Mas ele demitiu parentes do senhor? Não, o Paulo... Parente, o cargo da prefeitura é do prefeito, não é meu, não. Mas ele demitiu? Não, o Paulo demitiu, foi todo mundo ligado ao Íris, ligado ao PMDB, ligado a todo mundo. O senhor rompeu com o Paulo por quê? Eu rompi com o Paulo porque ele rompeu comigo, porque eu não quis votar para aumentar o IPTU e ITU. Só isso, ontem inclusive falei isso lá, olhando nos olhos dele. O único motivo que levou o rompimento meu com o Paulo é porque eu me recusei a votar IPTU e ITU, aumentar isso aí de Goiânia. Foi o único motivo. Sim, essa questão de rompimento, quer dizer, hoje partidos estão juntos, amanhã não estão mais, o eleitor entende isso, o cidadão entende isso? Hoje o entendimento é mais claro porque está se falando sobre essas alianças, a base aliado, o que é o base de apoio, o que é oposição. Então as pessoas estão começando a ter mais atenção e compreensão do que é essa linguagem e essa prática política. Mas o que eu acredito é o que o eleitor falou. Vai se manter em pé quem tem lealdade a quem o elegeu. Vai se manter em pé quem tem lealdade ao compromisso que assumiu publicamente e não partidariamente. Até porque o momento não é bom, né, de uma forma geral, no Brasil inteiro. O Donizete, por exemplo, telespectador, mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, esse ano tem eleição. Temos que dar o troco aos políticos. Aí ele já generaliza, dizendo que eles não valem o nosso voto. O povo que trabalha, paga imposto e carrega esse país com honestidade tem que lembrar de tudo de ruim. Aí, no caso, ele cita o PT, né? Que o PT teria causado. Mas não é só o PT, não. Todos os partidos têm o corpo podre. Em todos os partidos. Não existe um partido hoje no Brasil, que tem mais de 36 partidos, que tenha um que pode dizer, olha, aqui não tem ninguém com problema. Todos têm. Isso aí é questão de partido. Vida, né? Tudo tem o bom e o ruim, não é só em partido político, não. Tudo tem. Agora, cabe ao eleitor fazer essa avaliação, checar o passado, a atitude, a profissão. É avaliação, né, de quem está se propondo e está pedindo voto. Verdade. Vamos lá, vamos continuar ouvindo. A gente ouviu o líder do prefeito na Câmara de Vereadores, o vereador Carlos Soares, sobre esse anúncio feito ontem pelo prefeito Paulo Garcia de que Íris Rezende teria deixado uma dívida para ele. Veja o que ele diz. O líder do prefeito Paulo Garcia na Câmara de Goiânia, o vereador Carlos Soares, diz que em sua avaliação o prefeito não demorou ao revelar que Íris Rezende deixou uma dívida que hoje está avaliada em mais de 300 milhões de reais. Pelo contrário, tem alertado que não recebeu a prefeitura nas melhores condições. Essa dívida foi afirmada ontem, não foi ontem, ele já vem falando nas últimas prestações de conta e está aí a dívida, está nos balancetes, está para todos
todos poderem confirmar que o prefeito deixou uma dívida. Como estamos em período de pré-campanha, perguntamos ao vereador se o PT ou o prefeito Paulo Garcia farão outras denúncias contra Íris. Eu não tenho informação se tem mais dívida do prefeito Íris Rezende, além dessas que o prefeito já disse. Eu posso até perguntar ao prefeito se tem mais dívidas deixadas pelo prefeito Íris. Vereador Clécio, o senhor disse que quer falar alguma coisa sobre isso? Mas é lógico. Eu fico observando o cinismo absoluto. Quando o Íris ganhou essa prefeitura, do Pedro Wilson entregou essa prefeitura com 260 milhões de dívidas que foram feitas nos últimos meses do mandato dele, coisa que não poderia acontecer. Isso sim foi entregar dívidas. Agora, querer dizer aí que se o Íris deixou dívida, eu afirmei aqui, estou afirmando, o Íris não comprou nada fiado na prefeitura quando ele foi prefeito, nada, pagou tudo à vista, terminava a obra e fazia. Vou te dar só um exemplo, aqui pertinho de onde nós estamos. Vou te dar um exemplo. Ontem o Paulo Garcia, com arrogância lá, dizer que paga tudo em dias, que paga tudo certo. Tem uma casa aqui do lado de onde nós estamos, aqui no setor sul, que tem 14 meses de aluguel vencido que o Paulo Garcia que ele não paga, que a prefeitura não paga, o dono do imóvel aqui no setor sul. A SEMAS alugou 14 meses de aluguel vencido e não recebe, doutora Cristina. Me dá a oportunidade de mostrar, eu te levo lá, te mostro a casa e te mostro de onde se trata. 14 meses. Aí faz um discurso que paga tudo em dias. Quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo num outro local, não é em Goiânia? São vários imóveis que estão realmente com inadimplência, com aluguel atrasado. Agora, uma coisa eu quero registrar. Bem rápido, por favor. O ex-prefeito Íris Rezende não deixou dívida, segundo as palavras do vereador Clécio Alves, mas ele também não completou o mandato, né? Ele deixou o mandato no meio do mandato. Tá bem, eu tenho que chamar o intervalo, porque hoje, não estava previsto, mas hoje vai ter o tal do horário político também. A gente vai ter que fazer uma interrupção no programa, mas você pode continuar mandando o seu WhatsApp, 982003223, que a gente já vai registrar logo depois desse horário político, tá bem? São 5 minutos e a gente volta já. Fique ligado. Tudo bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o vereador Clécio Alves, que é do PMDB, e também a vereadora doutora Cristina Lopes, que é do PSDB. Correndo, porque o tempo agora é curto e a gente tem vários VTs, eu começo por um que foi chamado, inclusive, no início do programa, que é a questão do decreto que suspende o IPTU adicional. Poderia ter sido votado hoje, mas houve um pedido de vistas e essa votação foi suspensa. Veja. Era grande a expectativa de que o decreto que cancela a cobrança adicional do IPTU fosse votado na sessão de hoje, mas o vereador Carlos Soares, líder do prefeito na Câmara, pediu vistas e o pedido foi atendido por 16 dos vereadores presentes. 14 parlamentares foram contra. A atitude foi chamada de manobra pela população que aguardava a votação na galeria e por parlamentares de oposição. Estão dando vistas esse projeto, se voltar, quando voltar, acabou a legislatura. Nunca que esse projeto volta aqui, ó. Vai voltar lá para agosto, é pleito eleitoral. E mais uma vez vão escarrar na cara do povo de Goiânia. O petista Carlos Soares negou a acusação. É um discurso antigo da oposição. Todas as vezes que a gente faz uma discussão, na verdade, foi uma discussão que a gente precisava ser feita. A gente não dava simplesmente para aprovar um decreto legislativo sem a devida discussão. Não teve oportunidade da gente fazer esse debate. O autor do decreto, o vereador Elias Vaz, lamentou que os vereadores não tenham sido sensíveis a essa questão que ele chamou de urgente. Bom, eu lamento, porque o problema é urgente, né? As pessoas estão aguardando a resposta da casa. Então, eu penso que os vereadores tinham que ter se esforçado em entender a matéria e ter dado a sua opinião. Infelizmente, mais uma derrota, né, para a população goianiense. Os vereadores, né, com uma manobra para a população, né? Segundo o veterinário Geraldo Lima, o maior problema é que a prefeitura recolhe os impostos, mas não os converte em benefícios. A gente anda pela cidade, nos locais onde a gente costuma trafegar, a necessidade de serviços básicos é muito grande. Coleta de lixos, buracos, segurança, iluminação. Vereadora doutora Cristina, para deixar claro, a senhora votou contra ou a favor desse pedido de vistas? Eu votei contra o pedido de vistas. O que aconteceu? Eu sou uma das pessoas que assinou esse decreto legislativo. Decreto legislativo é um instrumento de exceção. Você usa quando você discorda daquela matéria e não tem mais nenhum recurso.
Eu discordo plenamente dessa cobrança indevida de imposto, acho que é indevida, é uma cobrança, muita gente está falando, mas vocês podem ficar inelegíveis. Isso não é verdade, porque essa cobrança é que é irregular, nós estamos cancelando o que está feito de errado. Concordo que tem que usar tecnologia, que essa fotografia aérea pode ser utilizada, mas eu faço a foto aérea e aí um fiscal vai na residência confirmar essa suposta informação. Eu não posso, por uma foto aérea, cobrar um imposto e muitos foram cobrados de maneira irregular. Não seria a forma de fazer um recadastramento. Concordo com o decreto. No momento em que foi votar, foi pedido inversão de pauta, não seria esse projeto. Eu fui ao banheiro, a hora que eu voltei, estava votando. Eu entendi que estava votando o projeto e votei sim. Quando o vereador Giovanni me esclareceu que o vereador Carlos tinha pedido vistas, eu corrigi meu voto e votei não ao pedido de vista, porque entendo a urgência e várias pessoas estão na expectativa de que isso seja cancelado. Falando em urgência, deixa eu registrar aqui a opinião de telespectadores. O Hugo Leonardo, boa noite, Hugo. É um absurdo essa tentativa dos aliados do prefeito de tentarem protelar essa votação do decreto legislativo proposta pelo vereador Elias Vaz. Essa cobrança indevida da prefeitura tem que acabar urgentemente. Foram 15 vereadores que assinaram esse decreto legislativo. Eu não sei te dizer todos, mas eu sei São precisos 18. Eu assinei. São necessários 18. Em plenário votando, né? 18, né? Em plenário votando. O seu voto, vereador Clécio? Não só o meu voto, sou o líder do PMDB na Câmara. Foi o voto da bancada do PMDB. Assinamos lá para que esse absurdo fosse corrigido. E outra coisa, eu vi ali o líder do governo dizer que precisa de tempo para entender o projeto. Eles não precisaram de tempo para lançar esses carnês. Simplesmente emitiu o carnê e enviou para a população pagar. Inclusive, tem um caso concreto lá no meu bairro, como eu já disse, que uma tenda que a pessoa colocou no quintal, de uma casa nova, recém-construída, que pagou todas as taxas aprovadas pela prefeitura, eles cobraram um adicional de quase o dobro, a metade do valor do IPTU que havia sido cobrado. É um absurdo. A expectativa agora de votação, qual é? Ele pode, conforme disse o vereador Clécio, no VT, isso pode se arrastar indefinidamente, até quando? Bem, o vereador tem um prazo legal para devolver o projeto, são 3 dias úteis, são né? 10. Agora, o que eu estou sugerindo é que as pessoas, são 10 em plenário, 3 na comissão, eu sugerindo as pessoas que liguem para o vereador que pediu, ou mandem e-mail, entrem em contato com o vereador que pediu vistas, que é o vereador Carlos Soares. Essa é a forma de pressão que a população pode exercer. E afinal de contas não é pouca gente, né? São quantos? 125 mil pessoas que receberam 129 essa notificação? mil. 129 mil, né, contribuintes receberam essa notificação do adicional do IPTU, o chamado IPTU do puxadinho, como disse aqui o vereador Clécio, de repente até uma tenda que alguém colocou no quintal da casa, pelo levantamento aéreo fotográfico, constatou-se que... Apenas pelo levantamento aéreo. E como disse aqui o vereador Elias Vaz também teve aqui dias atrás, para que houvesse a cobrança legal, seria preciso, inclusive, se levar em consideração a qualidade do piso, não é isso? Não só piso, usado, toda a qualidade. Eu vou te dar o endereço de onde eu estou dizendo. Ó. Rua da Liberdade, quadra 34, lote 24, casa 1. É uma tenda que colocou lá, uma casa nova, recém-construída, com todas as taxas pagas, mandou lá quase R$200 adicional de IPTU. Lá na Vila Mutirão, na região noroeste, as pessoas estão recebendo 50, 60, 70 reais a mais, sem sequer ter feito nada. Então, agora, sem dúvida, o instrumento pode ser usado, a foto aérea, mas tem que ser verificado. Não pode ser o único instrumento, né? Não pode, isso não existe. E é preciso que haja realmente um recadastramento dos imóveis, mas que tem que ser feito caso a caso ou casa a casa, não é isso? Isso vem sendo falado desde o início do mandato. Vamos falar de outro assunto também que causa preocupação. Os garis aqui de Goiânia resolveram também cruzar os braços. Eles não concordam com o reajuste salarial proposto pela Comurg e por isso decidiram entrar em greve. Confira. A manifestação aconteceu na entrada do aterro sanitário. Cerca de 60 coletores montaram uma barreira que impede a entrada e saída de caminhões e funcionários. Desde ontem às 6 da manhã, nós fechamos o aterro aqui, o aterro 1 e o aterro 2. Né? Ninguém entra, ninguém sai. Né? E vamos permanecer até um respaldo deles. O salário base da categoria é de R$ 948,77. Eles também recebem uma gratificação no valor de R$ 276 e um adicional de insalubridade.
A exigência dos coletores é que essa gratificação seja incorporada ao salário e o piso chegue a pelo menos R$ 1.300. Dá um amparo mais para a família da gente, que a gente não trabalha não é pra gente, a gente trabalha pro filho da gente. Quando eu trabalho igual um louco, chuva, sol, e eu sei machucar, você receber R$ 948, eu acho que é muito ido. O movimento também alega que a assembleia realizada pelo sindicato no último dia 20 de junho e que definiu um reajuste salarial de 9,28% parcelado em 2 vezes, não teve a aprovação da maioria dos trabalhadores. O sindicato fez uma suposta assembleia que não convidou os trabalhadores a participarem. Essa assembleia foi na segunda-feira, onde impossibilitou e supostamente fechou um acordo com a prefeitura sem anuência dos trabalhadores, os interessados. Não se pode fechar acordo com a Comurg sem que os interessados decidam se são favoráveis ou não a esse acordo. O vice-presidente do sindicato afirma que a entidade não reconhece o movimento e que os trabalhadores participaram da assembleia. Ele vê motivação política na greve. Por parte dos trabalhadores, da maioria, eu tenho certeza que não tem a questão política. Mas aí você começa a observar movimentos que são um tanto estranhos. Todo ano de eleição municipal acontece isso. É o que nós lamentamos muito, porque o sindicato ele busca defender os direitos da categoria, preservar as conquistas que nós já temos, sem se envolver com política. Durante a greve, os caminhões de lixo estão proibidos de descarregar no aterro sanitário. Por isso, os entulhos de construção estão sendo deixados neste lote próximo ao aterro. Os coletores também afirmam que toda a coleta de lixo da cidade de Goiânia vai ser prejudicada. De acordo com os trabalhadores grevistas, apenas 30% dos coletores e caminhões estão nas ruas. Alguns bairros estão tendo privilegiado mais a área central, mas por pessoas que não têm a capacitação de envolver os serviços que nós desenvolvemos. Que são alguns companheiros da remoção, da versão, que estão sendo pegados emprestados para estar desenvolvendo serviços, para que esses bairros do centro não estejam sendo prejudicados, para que a população lá não veja isso. Mas só que, na verdade, Goiânia não é só feita pelo bairro central. Resta saber, né, se o prefeito Paulo Garcia vai fazer de novo o que ele fez daquela outra vez que posou para a fotografia, né, recolhendo sacos de lixo como se estivesse fazendo coleta mesmo de lixo, né? Mas vamos lá, primeiras respostas. Segundo a Comurg, menos de 10% dos servidores não concordaram com o resultado da Assembleia. A votação foi homologada no Ministério Público do Trabalho com assinatura de 600 trabalhadores, segundo a Comurg. E a Comurg também diz que... A Comurg diz que são 9 mil, quer dizer, ainda que sejam 600, menos de 10%. O Ministério Público do Trabalho fez uma audiência de mediação com os coletores e com a Prefeitura e foram aprovados piso salarial mínimo de R$ 1.300, gratificação e adicional de insalubridade. Vereador Clécio, o senhor conhece bem a realidade da Comurg, você é ligado à Comurg, tem um grande eleitorado, inclusive, junto à Comurg. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, basta ver a matéria, você vê ali homens queimados do sol. São homens e mulheres que trabalham de dia e de noite, debaixo de chuva e debaixo de sol, para ganhar R$ 900 por mês. Enquanto o prefeito Paulo Garcia acaba de liberar cartão corporativo para os secretários dele gastar com viagem, com hotel, com estadia de todo tipo de coisa inútil. Eu tenho absoluta tranquilidade de dizer que a Comurg, a Prefeitura de Goiânia sem a Comurg, não para em pé. Tem todo o meu apoio a esses trabalhadores. Nós estamos falando de garis, de homens e mulheres, Paulo, que dão a vida com suor, trabalhando sábado, domingo, feriado. E outra coisa, eu vou fazer uma denúncia aqui no seu programa que está acontecendo na Comurg, eu fiz na tribuna da Câmara. O prefeito Paulo Garcia criou uma diretoria lá, há cerca de 15 dias, diretoria de transporte, para atender acordo e alinhamento político. Entregou cargos de chefia, de coordenadores, para perseguir garis, para obrigar gari a apoiar a candidata a vereador A, a candidata a vereadora, fazendo churrasco, chamando gari, para obrigar o coitado do gari que trabalha igual um louco, para apoiar candidatura de vereador, de vereadora e até mesmo candidatura de prefeitura. Isso nós estamos. Eu comprei 25 canetinhas daquelas que grava,
E está lá entre os garis. Nós vamos levar isso ao Ministério Público Eleitoral, inclusive até a polícia, se for o caso. Isso é um absurdo que estão fazendo com a Comurg. O senhor está fazendo a denúncia, evidentemente, Estou fazendo, tenho provas, basta ouvir os funcionários da companhia. Em qualquer lugar que você chegar, você vai saber. O chefe chega e fala, olha, tem que apoiar o vereador A, se não apoiar, vai ser transferido lá para o outro lado da cidade. É um crime que estão fazendo com a Comurg, mas esse pesadelo vai passar. A partir de 1º de janeiro, nós vamos corrigir essas injustiças. Só para deixar claro uma denúncia que o senhor fez, consequentemente, fiz responsabilidade do senhor. E assumo. Vereadora doutora Cristina, como disse aqui o vereador, sem a Comurg, o senhor disse que a prefeitura não para em pé. Eu entendi do seguinte aspecto, que a primeira coisa visível é a cidade, né, da cidade é a limpeza. Se os garis pararem, mais uma vez a gente corre o risco de ter aquele episódio triste que a gente viveu com a falta de coleta de lixo, quer dizer, agora com a falta de limpeza da cidade. Na verdade, não é a prefeitura que para, é a cidade inteira que para, né? Isso, o trabalho desses homens e mulheres, como disse o vereador Clécio, no sol, na chuva, ele é fundamental para o funcionamento do município. Eles não trabalham só com coleta, eles trabalham com saneamento básico. E qualquer pessoa que está assistindo esse programa concorda que o salário é muito baixo. O que eles estão pedindo é para incorporar essa gratificação, coisa que eu concordo plenamente. E eu tenho certeza que a maioria dos funcionários também concorda. Talvez estejam vivendo pressão, estejam vivendo coação, assédio moral, ameaça, mas eu tenho certeza que eles concordam com essa incorporação. E se o instrumento é a greve, né? Se é essa a forma de serem ouvidos, o que eles precisam é ser ouvidos e serem atendidos. Aí eu pergunto para você, são quase 9.000 trabalhadores da Comurg. Aí 600 vão lá e assinam, 600 falam em nome de 9.000? Em qual lugar do mundo que faz essa matemática? É preciso, começando por aí, como é que 600 trabalhadores no universo de 9.000 representa 9.000 assinaturas, sabe-se lá? Né? Só nas pesquisas. Só na cabeça de quem que quer. A gente vê aí, as pessoas acreditam. Uma pesquisa, né, eleitoral de intenção de voto numa cidade com 1.400.000 habitantes, ouvindo apenas 500, 600 eleitores. Enfim, são assuntos que não cabem agora nesse momento. Os senhores vão perder a companhia, pelo menos a partir de agora, de um vereador Tairone de Martino, que vai ser empossado secretário de Estado do governo e anunciou hoje oficialmente, durante a sessão, que deixa a Câmara. Veja. O tucano Tairone de Martino anunciou hoje sua saída oficial da Câmara de Goiânia. Ele tomará posse como secretário de Estado de Governo na próxima sexta-feira. Estar num cargo como este, secretário de Governo do Estado de Goiás, demanda muita responsabilidade e eu vou dar a resposta à altura daquilo que é o desejo da população de Goiás. O vereador falou de alguns dos projetos da Secretaria de Governo. Lá acontece o governo junto de você, que é o governo itinerante, que faz o governo estar junto da população para levar benefícios e ações cotidianas. A questão dos cartões do eixo, do transporte coletivo, no sentido de as pessoas poderem ter esse cartão ali no eixo central, no eixão. Passa por lá também o Passe Livre Estudantil, ou seja, vários projetos importantes do governo do Estado passam por essa secretaria e é de uma responsabilidade tremenda, além de todo o trabalho que eu quero complementar, apoiar e fazer acontecer. Muito bem, boa sorte, né? O vereador Tairone de Martino, ele vai ser substituído pelo vereador Eudes Vigor, que fazia parte da coligação à época da eleição, junto PT e PMDB. E eu disse que agora está no PSDB. No PSDB, mas o respeito é sempre a coligação pela qual o vereador foi eleito, independente da mudança de partido. Que vale lá atrás. O Leandro do Jardim Bela Vista, vereador Clécio, se o senhor puder responder bem rapidinho, tem perguntas para a senhora também, peço rapidez. O Leandro diz o seguinte: o prefeito Paulo Garcia rompeu com o PMDB, mas não demitiu o secretário de saúde, o PMDBista Fernando Machado. Por quê? E ele pergunta quando é que a gente vai trazer o programa, o prefeito de Senador Canedo, Misael de Oliveira. Vamos fazer o convite. Mas essa resposta é muito simples. É porque do secretariado do prefeito Paulo Garcia, você tira 2 ou 3 que presta, que vale a pena. O resto não serve nem para fazer sabão. E um dos melhores que nós temos lá é o secretário de saúde, competente, uma pessoa extremamente fácil de acesso
que trabalha de dia e de noite, essa é uma das razões. Pois é, mas o fato de o PT ter rompido com o PMDB ou vice-versa, ou as mesmas alternativas estão corretas, não significa que ele também deveria deixar o cargo? Não, essa é uma questão que cabe ao prefeito e ao querido secretário Fernando Machado, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, e acho que todos os vereadores é unânime em considerá-lo como um grande gestor. Antes de ser secretário, ele foi chefe aí do SAMU, onde estava envolvido nesse escândalo aí agora. É um homem de honra, de trabalho, de dignidade, extremamente competente e qualificado. Talvez seja essa a razão. Agora cabe ao prefeito responder essa pergunta. E é uma pasta essencial, né, Paulo? A pasta da saúde é uma pasta essencial. Seria uma loucura também você colocar alguém não habilitado ou não preparado para o cargo. O secretário Fernando Machado, ele foi funcionário da secretaria durante outras gestões, uma pessoa extremamente preparada, um médico, tem 3 especializações, tem um entendimento com o governo federal e estadual, conseguiu aí trazer uma calmaria. É claro que tem muitos problemas, cais ainda para serem reformados, obras paralisadas, mas é um secretário que tem credibilidade. O que não dá para comentar, ele dá nota 9, né, para os cais de Goiânia, né? Isso já é brincadeira. Aí já exagerou. Telespectador, coloque sempre seu nome no início da mensagem, né, para a gente poder registrar. Dia seguinte, aqui um telespectador, a política só funciona com toma lá, dá cá. Se não for assim, não tem apoio. Temos que trocar todos os políticos em atividades. Lá vem mais uma vez a generalização. Os senhores estão às vésperas de uma eleição. Como tratar, como lidar com essa questão, com essa opinião? Perfeito, aplauso para esse eleitor, para esse cidadão que fez essa observação. Olha, dia 2 de outubro é o dia. Olha, contra político ruim, não adianta esperar que Polícia Federal vai dar jeito, porque não vai. Justiça, muito menos. Polícia não dá jeito. A única arma fatal contra político ruim é pequenininho assim, ó, verdinho, da cor do vestido da doutora Cristina, que chama título de eleitor. Agora, cuidado, porque na época da campanha, os candidatos que chegam com as malas de dinheiro, oferecendo agrado para comprar o voto e para poder comprar a consciência do eleitor, dá a eles o que eles dão a você depois da eleição, as costas. É o único remédio, é o único caminho, não tem outro. Neylor, telespectador Neylor, sugerindo aos senhores vereadores que criassem uma lei na Câmara que determinasse que os senhores vereadores saíssem pelo menos uma vez por semana, acompanhados pela imprensa, a visitarem cais, escolas, transporte, etc. Assim acompanhariam de fato a verdade, porque depois de eleitos somem da população. Posso? Bem, isso não é verdade, né? Eu, inclusive, apresentei aqui essa emissora me acompanhou nas visitas a todas as unidades de saúde, estivemos no aterro sanitário, estivemos nas obras paralisadas do CIMEI do Jardim do Cerrado, nas obras do asfalto daquela região, no Orlando de Moraes. Então é uma prática do mandato, fazer visitas, fiscalização, que é o nosso papel, e acompanhado com a imprensa e, no mínimo, com a TV Câmara. O Antônio, só fala em 15 Rapidinho. segundinhos. Olha, a primeira coisa que eu fiz quando fui eleito em 2001, em janeiro, foi tirar o gabinete da Câmara e colocar do lado da minha casa. Funciona lá na Avenida Toque, quadra 60, lote 13, e eu ando naquela região em Goiânia inteira igual um louco. As pessoas que me conhecem sabem disso. Essa carapuça, para mim, ela não serve. O Antônio pede, né, os vereadores para fiscalizarem pelo menos os serviços prestados pela Comurg, e lá vem o pessoal da região leste mais uma vez reclamar. Diz que a Vila Pedroso, Jardim Maria Helena, Recanto Minas Gerais é só abandono, iluminação pública precária, boca de lobo sem tampa na Praça 1º de Fevereiro, lâmpada queimada e outras acesas 24 horas. E ele pergunta, para que servem os vereadores? Para que servem? Estão fazendo agora uma licitação com a empresa que está sendo processada em 4 ou 5 estados da federação por superfaturamento e rolo. É quem vai cuidar da iluminação pública de Goiânia. Mais um rolo, mais um escândalo dessa prefeitura, lamentavelmente. Que a justiça não vai permitir, né? Mais uma vez o prefeito insistindo com essa questão da iluminação pública. Já foi pedido pelo promotor Fernando Krebs o impeachment, o impedimento do prefeito, justamente por isso, e ele volta a insistir. Agora, infelizmente, a cidade está abandonada, nós pedimos por requerimento, muitas coisas estão na justiça. Infelizmente, o atual prefeito, tem total desprezo pela justiça e pela população. Eu tenho uma curiosidade, e esse é só o tempo de o senhor responder, a gente já encerra o programa, vereador Clécio. Que nota o senhor dava para o prefeito Paulo Garcia quando o senhor era o líder dele na Câmara? Quando o prefeito assumiu a prefeitura do Íris e manteve a equipe, ele tinha nota 8. Depois ele trocou e colocou essa
essa administração horrorosa, hoje... Merece o quê? Merece 1, nota 1, para não dar 0, eu dou 1, nota 1. Tá bem, vereador Clécio, obrigado por ter vindo, boa noite. Obrigado também, você, vereadora doutora Cristina. Não dá tempo nem de vocês responderem boa noite, porque a gente já está entrando com o Jornal da Cultura. Boa noite para você, até amanhã.